Sim, todos os procedimentos auxiliares na cirurgia plástica são chamados procedimentos auxiliares, né? Auxiliares do quê? Auxiliares da cirurgia plástica, eles são da especialidade. Eles devem ser exercidos por cirurgião plástico, mas isso tem uma invasão, infelizmente, que deturpa a coisa e faz com que procedimentos maravilhosos sejam mal vistos. O grande exemplo é a toxina botulínica. Eu vou falar o nome comercial aqui, que me perdoem, mas porque esse nome virou igual Gillette, né? Lâmina de barbear, Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear. O Botox virou sinônimo de toxina botulínica. E as pessoas falam assim, quando vê uma mulher deformada, principalmente mulheres, embora tenham muitos homens aí famosos deformados que desapareceram, ficaram fora do ar 2, 3 anos até se recuperar. Mas falam normalmente, ela está embotocada. Então toda pessoa que tem preenchimentos absurdos, feito com substâncias que deviam estar banidas do uso, mas que continuam, né? Embora de uma forma não recomendada, de uma forma criticada, mas estão aí e usam desesperadamente. É aquela história da facilidade, né? Parece que é uma coisa fácil, porque você sai na hora do almoço, você, em vez de comer a sobremesa, você dá uma passadinha num lugar onde aplica e recebe uma aplicação e vai embora. A toxina botulínica é um paralisador muscular. Os resultados são fantásticos e a coisa que mais dói na gente é quando você ouve uma pessoa falar mal usando o nome da toxina botulínica para um preenchimento feito com uma substância que devia já estar banida do uso clínico. Infelizmente, a quantidade de pessoas que estão injetadas é muito grande. Então, talvez para não causar alarme, essas substâncias não são tão proibidas como deveriam. E isso facilita a vida de aproveitadores que ficam prometendo corrigir sinais de envelhecimento facial, por exemplo, com preenchimento, né? Aquele sinal de envelhecimento que apareceu, ele apareceu porque o tecido subjacente caiu por ação da força da gravidade. E não ele apareceu porque ele está deprimido. Então ele não precisa de um preenchimento, ele precisa de uma elevação do tecido que está imediatamente superior à lesão que o paciente se queixa. Mas infelizmente isso não é visto, infelizmente isto é feito por pessoas que não têm o conhecimento da cirurgia plástica nem do envelhecimento facial. A própria toxina botulínica, que é fantástica, ela precisa ser aplicada com responsabilidade. É preciso que se aplique na concentração certa. A concentração certa tem o preço justo e normal do produto. Você vê anúncios de toxina botulínica ou você recebe pacientes que fizeram aplicação de toxina botulínica e que eles falam que pagaram uma quantia que é metade do preço que custa a dose de toxina para nós. Então esse paciente provavelmente fez uma aplicação num local inadequado, aonde aplicaram nele um quarto da dose, provavelmente, da toxina botulínica que ele precisava. Então ele fica com uma série de movimentos ainda muito fortes, o tempo de duração é pequeno e a resistência à toxina botulínica começa a se instalar nesse paciente. Ou seja, quando ele vai procurar um serviço adequado, decente, para fazer uma aplicação correta, muitas vezes a chance dessa aplicação já fica diminuída em função desses pequenos erros que foram cometidos. Isso acontece, a gente sabe notícia desse tipo de problema todos os dias, mas infelizmente não são só cirurgiões plásticos que cuidam desses procedimentos auxiliares. Preenchimentos, que quando bem feitos e bem indicados são adequados, mas a indicação de preenchimento é pequena, os volumes de preenchimento são pequenos, né? O único preenchimento que você tem grande autorizado, porque mama é uma coisa que não está muito liberada, não está muito bem aceita, é o preenchimento glúteo e sempre com gordura, né? Você pega pacientes que tiveram volumes enormes de substâncias que é para se injetar 1 ml no máximo, tiveram 300 ml injetado na região glútea. E claro, sempre com complicação. Isso é muito importante, que se entenda o que é o procedimento correto, que se entenda quais são os profissionais habilitados a fazer aquele tipo de procedimento, né? Isso é uma coisa importante na educação da população. Saber procurar profissionais.
É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que você vai encontrar 5.000 cirurgiões plásticos no país cadastrados a fazer isso. E todo ano se formam mais uma centena e tantos profissionais, todos os anos, que entram no mercado. Então não falta gente para fazer isso, né? Você vai ter quem faça isso na sua cidade, no seu bairro, perto da sua casa, né? Você não precisa ir em lugares inadequados, em lugares inapropriados, com pessoas, eu não vou dizer profissionais, com pessoas incompetentes para fazer o procedimento, né? E mesmo num procedimento tão bom quanto a toxina botulínica, com resultados e às vezes com resistências criadas ao uso da toxina pelo paciente. É fundamental que você ouça pelo menos a opinião de um desses profissionais antes de fazer. Se você está propenso a fazer algum procedimento estético e esse procedimento é um procedimento médico, esse procedimento você não deve fazer sem antes consultar um cirurgião plástico na sua região, na sua cidade, no seu país, seja lá onde for. Isso é fundamental que você faça, porque ele vai com certeza saber lhe aconselhar se você deve fazer ou não aquele procedimento. E escute o seu cirurgião. Não acredite naquela pessoa que é um picareta, que vai fazer uma coisa errada para você e que está dizendo que é moderno, avançado, e você muitas vezes sai do consultório do seu cirurgião achando que ele que é arcaico. Seu cirurgião é uma pessoa extremamente atualizada. Os cursos e congressos de cirurgia plástica se espalham por todo o país, por todas as regiões, e são altamente frequentados pelos cirurgiões plásticos brasileiros. O índice, a frequência nos congressos e cursos é altíssima. Todos os cirurgiões são bem orientados. Você precisa saber se ele é cirurgião plástico. Ele foi cirurgião plástico, ele tem uma orientação boa para lhe dar, e acredite na orientação dele, embora ela não lhe pareça talvez tão moderna quanto a sua ideia de modernismo exige. São inúmeros os procedimentos auxiliares da cirurgia plástica, os procedimentos ligados à estética corporal e facial, são muitos e com efeitos muito bons. O importante quando você vai prescrever esse tipo de procedimento é que você atente para o paciente como um todo. Por exemplo, você vai tratar mancha facial. Você vai fazer uma associação, por exemplo, de peeling, né, com luz intensa pulsada. Um exemplo. Se você não trocar o óleo de comida desse paciente, dificilmente você vai ter resultado, né? Se o paciente ficar cozinhando com óleo vegetal, canola, milho, girassol, essas coisas, vai ter mancha. Se o paciente não ingerir uma quantidade de água suficiente, você vai ter dificuldade de tratar essa mancha dele. Se esse paciente tomar refrigerante, ele se intoxica demais, você não vai conseguir tratar a mancha dele. Então é fundamental que se olhe o paciente como um todo para poder prescrever todo e qualquer tipo de procedimento, principalmente esses não invasivos. Porque na hora que você levanta a ponta do nariz de um paciente que tem a ponta caída, você vai ter essa ponta reposicionada, quer ele esteja intoxicado ou não. Mas se você está tratando uma flacidez de pescoço num paciente intoxicado, você não vai ter a longo prazo uma resposta boa. A cirurgia vai lhe parecer muito boa com 2, 3 semanas, a cirurgia vai estar espetacular. Quando você fotografar esse paciente com 1 ano de cirurgia, você vai ver que a sua cirurgia está praticamente perdida. Então isso é fundamental entender, que tem que ter um suporte nutricional, tem que haver uma suplementação, inclusive, caso esse paciente já não tenha uma absorção intestinal adequada. E isso é muito fácil, porque a intolerância a glúten é uma coisa franca e que lesa a mucosa intestinal. Então a quantidade de pessoas que têm uma absorção prejudicada é muito grande. E as que têm boa absorção, muitas vezes comem completamente de forma inadequada. Esses procedimentos você tem uma série de coisas, você tem pequenas correções, você tem peeling, você tem tratamentos de preenchimento, existem substâncias legalizadas, como derivados ácido hialurônico, alguns derivados. A gordura é o melhor de todos os preenchimentos, porque é seu próprio, você nunca vai ter um problema de reação ao seu preenchimento. Você pode ter uma pequena perda que precise de um reparo, uma segunda aplicação, mas nunca você vai ter uma lesão que você vai ficar batendo de porta em porta para procurar quem corrija e sem ninguém ter uma solução adequada para você. As complicações, elas advêm muito mais de procedimentos inadequados.
Os procedimentos ancilares são múltiplos e são muito bem recomendados. Eles trabalham junto com a cirurgia. Quando nós fazemos uma cirurgia, por exemplo, de rejuvenescimento facial, nós fazemos preenchimento de gordura no lábio, no lóbulo da orelha, nós fazemos preenchimento, nós fazemos aplicação de toxina botulínica, muitas vezes nos pés de galinha laterais aqui, cuja ressecção muscular, às vezes em alguns tipos de pele, pode ficar com aspecto meio artificial, então a gente faz a opção de associar a cirurgia com a toxina botulínica. O grande mal é que as pessoas que não são especializadas, que não têm formação para administrar esse tipo de procedimento, elas colocam um procedimento versus o outro. Botox ou cirurgia, né? Preenchimento ou cirurgia, e na verdade não é isso, é toxina botulínica, mais preenchimento, mais cirurgia. Por isso que você precisa estar numa mão de um profissional que domine todos esses procedimentos. É muito comum você ouvir a pessoa falar: isso não funciona, aquilo não funciona, ou não precisa fazer isso, ou isso é uma coisa antiga, nós temos uma coisa mais moderna e mais fácil. Em cima de um organismo que só piora a cada década, porque nós nos alimentamos e respiramos pior a cada 10 anos que passa. Em cima de um organismo desse, é impossível, se a matéria-prima não mudou, você descobrir coisas tão fantásticas que vão substituir outras nesse organismo. O que se sabe é que nós precisamos hoje voltar à nossa condição natural. A sua bisavó, na geração dela, ninguém morreu de infarto nem de derrame, porque eles comiam com banha de porco. Eles não usavam óleo vegetal aquecido. Eles não tomavam refrigerante. Eles comiam fruta, não faziam suco, né? Então, nós estamos numa fase que nós precisamos nos readaptar. E isso sim é um grande passo que a medicina deu. A nanotecnologia, agregada a alguns produtos para facilitar sua penetração no corpo humano, veio trazer grandes benefícios. Toda a descoberta e todos os estudos feitos e concluídos já com o genoma vieram trazer grandes benefícios, principalmente na área da nutrologia, principalmente nessa área de medicina anti-intoxicação, né? Hoje em dia existe a detoxicação. Isso é uma coisa que está se incrementando muito no mundo, porque nós estamos totalmente já não toleramos mais as dosagens que a gente tem de mercúrio, de metais pesados, de cloro, de flúor, de bromo e de uma série de outras coisas. Nunca pense num tratamento milagroso sozinho, numa varinha mágica que vai lhe resolver. Você sempre tem que fazer a sua parte, você sempre vai ter que cuidar da sua saúde e da sua alimentação.